Olá, aqui é o Camilo Nunes do podcast Papo Trans. Hoje nós vamos falar sobre o uso da testosterona. Só é homem trans quem toma testosterona? Então esta é a seguinte pergunta que nós vamos responder para vocês. Então eu e o Danilo Simões conversamos um pouco sobre este assunto e eu vou colocar aqui para vocês os nossos depoimentos, tá certo? Espero que depois desse podcast você possa entender o real significado de tomar ou não a testosterona e que isso possa te ajudar em todo o seu processo. Fala pessoal, Dan Simões do podcast Papo Trans. Essa semana a gente vai falar sobre homem trans. De verdade é só aquele que toma testosterona? A gente precisa falar sobre isso porque eu acredito que existe muitas dúvidas e várias pessoas que pensam também que homem trans é só aquele que está disposto a iniciar esse processo, a iniciar a transição com o testosterona. E é algo que não é verdade, né? Somos plurais e também não temos um perfil padrão, né? Não existe um protocolo padrão de como é ser uma pessoa trans, de como se transicionar. O que existe é alguns cuidados que precisamos tomar quando nos identificamos pessoas trans que necessitam do processo de hormônio, mas não quer dizer que você é uma pessoa trans e precisa passar também por esse processo. Não existe isso, né? Na verdade, existe pessoas trans que não querem e não se identificam com outras pessoas trans que tomam hormônio devido às mudanças que são ocorridas, né, no nosso corpo. E tudo bem, né? E tudo bem, não tem nenhum problema nisso. Isso não é um critério. Não existe nenhuma necessidade de que você, pessoa trans, precise ser igual o fulano, igual o ciclano, né? Que você precisa ter a melhor barba, que você precisa ter o melhor corpo. Somos plurais, é algo que eu digo sempre. Acho que vocês vão cansar de ouvir eu dizendo isso aqui. O testosterona é uma decisão, né? É um processo da transição. Então, existe processos da transição que você pode não querer passar, que você pode não querer viver, né? Existe muitas pessoas trans que não se enxergam com barba, não se enxergam com a mastectomia. Então, não existe hoje em dia um padrão. O que nos é colocado como padrão é imposto ainda pela sociedade, né, que faz com que a gente busque esse padrão para se encaixar. E a partir do momento que a gente tenta se encaixar, a gente acaba buscando perfis padrão, né? A gente acaba tentando ser alguém que talvez nem somos, porque eu acredito que hoje exista pessoas, né, cis que não são e não tem nenhum problema em ser pessoas magras e tá tudo bem, né? Elas gostam do corpo delas, do jeito que é. Isso não deveria ser diferente com uma pessoa trans, né? Isso não deveria ser diferente, porque existe uma diferença em você se identificar alguma coisa e existe uma diferença de você gostar ou não de algo, né? Isso é o que eu compartilho do meu pensamento. A gente vê hoje em dia muitos homens trans já dizendo não quero, né? Existe todo o pós-testosterona, todas as consequências que ela traz ao nosso corpo e as pessoas não querem passar por isso, né? E isso não vai fazer delas menos ou mais, vai fazer quem elas são, né? Tomar testosterona não nos faz mais trans, porque tem a ver com a nossa identidade, não tem a ver com
com quem a gente precisa mostrar, né? Eu acho que vem muito disso, vem muito da parte de que as pessoas às vezes precisam se afirmar. E aí a gente é obrigado, muitas vezes, a se afirmar. E é um processo que você tem, né? Um processo que você acaba tendo de entender que não precisa se afirmar a ninguém o que você é ou quem você é. O que importa é estar bem com você, entendeu? Tem pessoas que, por exemplo, gostam de ser chamada no masculino, tem um nome masculino, mas gosta do seu corpo, né? Gosta da maneira com que ela tem um desenho no corpo feminino, não se importa com a forma com que as pessoas vão olhar isso, e eu acho que é por aí, né? Eu acredito que é esse o caminho, aonde cada um precisa saber o que é para si mesmo, aonde cada um vai se olhar no espelho, e é o que eu disse essa semana para um colega meu. Eu falei assim para ele: olha, você precisa, na verdade, olhar no espelho e se identificar. Essa figura que eu estou vendo na frente do espelho me agrada, e aí não tem nada a ver com a transição, com ser ou não uma pessoa trans, tem a ver com o que você gosta em você, né? Com o que está satisfeito em você ou não. Eu acho que aí já entra muito com uma questão de gosto. Eu gosto de vestir roupas de tal maneira. Eu não acho que seja diferente. Eu gosto do meu cabelo grande e tudo bem, não vou ser menos homem por isso. Eu gosto do meu cabelo curto e tudo bem, eu também não vou deixar de ser uma pessoa trans, né? Porque as pessoas cis, elas não deixam de ser cis por cortar o cabelo, por não cortar o cabelo, por ter um corpo, um corpo gordo ou não, né? Então, existe essas questões que eu acho que pega muito para a comunidade hoje e principalmente para as pessoas que estão iniciando, tentando se identificar uma pessoa trans, porque muitas vezes acaba sendo colocado pela sociedade que uma pessoa trans é uma pessoa que toma hormônio, e não é verdade. Eu posso ser uma pessoa trans, que não quero tirar os meus órgãos femininos e quero engravidar, né? Existem muitos homens trans hoje, por exemplo, que engravidam, que querem constituir suas famílias, que gostam, né, de serem pessoas com uma voz do jeito que tinham, que não tem a menor necessidade de mudança. E tá tudo bem, gente. Eu acho que a gente tem que parar com essa necessidade de padronizar as coisas, padronizar pessoas, respeitar o espaço e respeitar a maneira com qual o outro é ou deixa de ser, né? É o que a gente tem que aprender, porque a gente vive já em um país, em uma sociedade que nos impõe muitas coisas. Se nós mesmos, da nossa própria comunidade, começarmos a se impor ao outro, ele não é trans, porque ele é isso, porque ele é aquilo, a gente vai chegar aonde, né? A gente vai chegar onde, se a gente mesmo não se respeita? Como vamos querer o respeito da sociedade se nós mesmos não nos respeitamos? Então existe essa necessidade de respeito na comunidade. E você, pessoa que não quer tomar hormônio, que não quer mudar o seu corpo, que se identifica sim como gênero masculino, que gosta de coisas masculinas, que não se enxerga num corpo feminino, tá tudo bem. Você é uma pessoa trans diferente e não tem problema nenhum com isso. E eu acredito muito que é sobre isso. É muito importante falar sobre esses padrões que são colocados hoje em dia. É muito importante que a gente respeite as outras pessoas que não se encaixam nesse padrão que é imposto pela sociedade. E acredito que existe uma necessidade de falar cada vez mais sobre isso.
Eu agradeço muito você que parou o seu tempo para estar aqui nos escutando. Coloque a sua opinião, poste aqui pra gente, para que a gente possa falar numa próxima vez sobre algumas opiniões, sobre você que concorda, sobre você que não concorda. A gente não é o rei da verdade aqui, não estamos falando uma verdade absoluta, é apenas a nossa opinião e o nosso ponto de vista. Um grande abraço. Bom, o uso da testosterona é simplesmente uma escolha. E por que que a gente define desta forma? Porque ser uma pessoa trans, ser um homem trans, ser uma mulher trans, é a nossa identidade, é como a gente se vê diante da sociedade, mesmo que o nosso sexo que nos foi designado no nascimento seja o contrário. Então eu vou falar da minha experiência. Quando eu me vi como homem trans, não era só uma questão de conversas com outras pessoas, não era só uma questão de roupa, não era só uma questão de vivência com outras pessoas, mas na verdade era uma questão de se ver desta forma, se ver como um menino, sempre me vi como um menino, como um rapaz, como um adolescente homem, como um jovem adulto homem, mas, né, como no sexo que foi me designado no nascimento, fui colocado ali como mulher. E quando eu estava nesta posição, eu achava que sexualidade e gênero tinha o mesmo sentido. Então, tipo, se eu gosto de mulher, sou uma mulher lésbica e tá tudo bem em relação a isso. Mas não era em relação a isso, porque não é sobre a nossa sexualidade, mas é sobre a forma que a gente se identifica. A partir daquele momento, eu fui procurar um acompanhamento psicológico, né? Na época, a OMS considerava a transexualidade como uma doença, então nós tínhamos que passar por um acompanhamento antes de tomar a T, e eu ainda não tinha essa certeza se eu gostaria de tomar a T ou não, né? Por conta de todas as mudanças que existem e por conta de algumas questões médicas, né, que podem acontecer com a gente se a gente usar de uma forma errada, sem fazer um acompanhamento médico. Então eu tinha vários medos, família, amigos, meu processo em si foi todo com medo antes de tomar alguma decisão para tomar testosterona. Então primeiro eu quis me entender. Então quem eu sou? Essa pergunta fez muita diferença na minha vida, no meu processo, né? E sabendo que como a gente sempre usa que é uma escolha, porque tem pessoas que não sentem tanta disforia, né, em relação ao corpo, à voz e tudo mais. Mas nós sabemos que às vezes nem é uma questão de escolha, é uma questão de sobrevivência, né? Então, assim, eu tô englobando as duas questões, né? E como o Dan falou, a gente não é o dono da verdade, é só uma posição da onde a gente está vendo, da nossa vivência, da nossa experiência, mas claro que é importante sempre ter pessoas que, né, que tenham passado por essas situações para falar. Então eu falo um pouco da minha experiência porque de certa forma foi uma escolha, mas ao mesmo tempo uma escolha que veio a escolha de tomar T, mas também uma escolha que veio por conta de que eu passava por muitos processos disfóricos, muitos momentos de disforia em relação à minha voz, ao meu corpo, ao meu rosto. Então eu sentia que eu precisava disso porque estava fazendo mal não só para minha mente, né, para o meu psicológico, como para o meu andamento de vida, assim. Então, para o meu cotidiano, para minha vida. Então eu resolvi e falei, não, tenho que tomar. E aí eu fui atrás, né, de todo o processo que o SUS oferece. Então, assim, as pessoas que não tomam, normalmente elas se identificam da forma
que elas se veem, elas estão bem com isso, estão em paz. E o meu processo, né, como eu falo, da minha experiência foi diferente, porque eu não me sentia bem, não me sentia tranquilo com aquilo que eu via, né? Então eu era uma pessoa muito calada, eu era uma pessoa que tinha problema em relação a falar, porque a minha voz me incomodava. E como eu sempre, maior parte da minha vida eu trabalhei com música, paralelo a trabalhos trabalhos formais. Trabalhei com música de forma autônoma por muito tempo. Sempre me incomodava cantar, falar, né, ter que fazer alguma coisa, e a voz era sempre uma questão. Então quando eu comecei a tomar AT, que eu percebi que a minha voz, né, que o meu processo estava acontecendo, que eu podia me ver no espelho e falar, poxa, esse é o Camilo, essa é a pessoa que eu sempre vi, mas que, né, por conta de todo o meu processo, minha infância, minha adolescência, não estava aqui presente. E por mais que eu quisesse trazer essa pessoa presente na minha adolescência, eu não podia, porque tinha outras questões que ninguém sabia o que eram pessoas trans, né? Essa é a verdade. Então foi uma escolha para mim, mas não só uma escolha, mas é como se fosse uma consequência de algo, porque eu sabia que se eu não tomasse aquilo estaria me fazendo muito mal. Então foi um processo onde eu tive que aprender a lidar com as mudanças que aconteciam, né? Aprender a lidar com o fato de que se a gente não tomar testosterona de forma correta, a gente corre o risco de vida. Então fazer tudo de forma correta, com acompanhamento médico, para que a minha vida possa, para que eu possa viver mais e que a minha vida seja uma vida saudável. Então a testosterona chegou na minha vida dessa forma, né? Por uma questão de não me identificar com aquilo que eu estava vendo. E depois que eu perdi o medo, que eu conversei com a minha família, que eu já tinha tomado a primeira dose, que tudo tinha dado certo e a engrenagem estava andando, né? As coisas estavam andando, a disforia diminuiu bastante e eu comecei a me reconhecer. Então eu posso fazer o corte de cabelo que for, posso colocar a roupa que eu sempre quis colocar, da forma que eu sempre quis fazer, que eu me reconheço. Antes eu tinha que ficar forçando muito, de tipo, pô, não posso usar tal modelo de roupa, não posso cortar o cabelo de tal jeito, não posso falar de tal jeito, porque não vai ser eu. Então eu tenho que me policiar o tempo todo. Hoje eu já me reconheço em basicamente tudo que eu faço. Ainda existe uma disforia? Existe, mas é como eu sempre digo, quando a gente inicia o processo da transição, tomando AT, fazendo as cirurgias que a gente quer fazer, a gente tem que entender que tudo envolve saúde física, saúde mental, né? E o espaço onde a gente convive, onde a gente vive. Então eu tive que aprender algumas coisas. Então quando a disforia vem em relação a algum assunto, seja a vida pessoal, ou seja na questão social com outras pessoas, né? Interação com outras pessoas, eu já freio ela no sentido, olha, eu vou sentir esses pensamentos vão chegar, eu vou sentir essa ansiedade, né? Mas eu não vou deixar essa disforia me dominar. Ou seja, eu vou me antecipar a ela. Eu vou sentir todo esse processo. Vou sentir raiva, vou sentir dor, vou sentir angústia em relação a muitos processos que eu tenho passado na minha vida. Mas eu não vou deixar ela me dominar. Então eu vou deixar passar. Vai durar um dia, vai durar 1 hora, vai durar 15 segundos. Ok. Passou. Eu sei quem eu sou. Eu sei das mudanças que têm acontecido comigo. Eu sei me reconhecer no espelho. Eu me reconheço como Camilo. As pessoas me reconhecem como Camilo. Então eu fico bem, bloqueio nessa parte. Eu passo pelo processo porque é igual tristeza. Não adianta a gente falar, não, eu não vou sentir tristeza, eu não vou sentir, eu não vou ficar triste, eu não vou ficar triste. No fim você fica triste, você não sabe como passar por esse processo da tristeza, né? E acaba meio que querendo bloquear uma coisa que é consequência, que acontece na nossa vida. A gente fica triste, tem dia que a gente tá triste, tem dia que a gente tá feliz.
Então a disforia basicamente, né, acontecia comigo antes de tomar AT porque eu não tava ali. Então eu era uma pessoa muito angustiada, eu sempre tava angustiado, e angústia é uma sensação muito perigosa que a gente tem que tomar cuidado, porque através dela vem uma ação. E qual é essa ação? Ela é positiva ou ela é negativa? Vou fazer algo legal para mim ou que não é muito legal para o meu corpo? Então a gente tem que pensar nesse sentido. Então a testosterona veio na minha vida por conta disso. E as mudanças começaram a acontecer, o corpo, a voz, o rosto, o cabelo, os pelos, a barba, as mudanças em relação a o jeito, né? Porque assim, a gente toma testosterona, às vezes a gente fica meio que não desengonçado, a palavra certa, mas a gente fica a gente acaba não tendo o controle da nossa força, entendeu? Então, tipo, a gente pega um copo, às vezes quebra, mas pô, nem fiz força, mas quebrou. Vou pegar vai varrer, vai passar o rodo na casa, vai passar um pano na casa, quebra um negócio da vassoura do rodo. Poxa, mas eu sempre fiz isso, por que isso aconteceu agora? Porque a gente tem que, né, começar a controlar a direção da nossa força. Então eu comecei a ficar meio desse jeito, assim. Então são coisas que a gente precisa ajustar. Então a gente perceber que a testosterona tem um lado, né, positivo, tem um lado negativo. Mas como a gente está falando hoje sobre identidade, sobre como ser um homem trans não quer dizer que você tenha que, né, não é uma regra que você tenha que tomar testosterona, que quem toma é mais homem trans do que quem não toma, isso não existe. Então a minha experiência pela escolha da AT foi essa. E eu percebo que tem muitos meninos que não tomam AT porque não querem, escolha mesmo, escolhi não tomar a testosterona e eu tô bem com isso. E isso é muito legal, porque a gente é diverso na nossa própria diversidade. Então quando a gente encontra homens trans que não tomam AT, a gente, poxa, realmente tem diversidade no meio da diversidade, no meio dos homens trans tem essa diversidade. Então tá tudo bem não tomar, né? Porque a pessoa se sente bem assim. Esse cara ele tá bem com a identidade dele sem ele tomar AT. E isso é importante, porque senão a gente entra num padrão. Todos os homens trans têm que ser musculoso, tem que ter barba grande, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E não é assim. Cada um de nós, né? A gente é diferente em muitos pensamentos, a gente é diferente nas histórias de vida, mas a gente precisa entender que essa diferença nos une, né? E essa escolha ou não, ela se torna muito pessoal e se torna muito sobre sua saúde física e sobre sua saúde mental. Então, a testosterona ela está relacionada a uma escolha, mas também, né, realmente é uma escolha referente à sua saúde física e sua saúde mental. Então, alguns meninos que eu conversei que não puderam dar entrevistas aqui e tudo mais, e tá tudo bem, mas alguns meninos que eu conversei realmente foi sobre isso. Olha, eu me sinto bem da forma que eu tô muito feliz sem tomar, me sinto realizado, eu tenho minha documentação retificada e tô feliz assim. E eu fico feliz por isso, porque isso é importante pra gente. Isso é importante pra gente conversar sobre isso, para os transmasculinos conversarem sobre isso. Então eu acredito que essa ideia, né, porque também tem um lado dos homens trans que falam, não, só é homem trans quem toma T, e não tem nada a ver com a testosterona, né, tem a ver com a nossa identidade, não tem a ver com a mastectomia, tem a ver com a nossa identidade e a nossa saúde física e mental, é sobre isso. Treinar, fazer musculação, ficar maromba, tem a ver com o quê? Tem a ver com a nossa saúde física e nossa saúde mental. A mesma coisa a pessoa cis foi lá, né, um homem cis foi lá, começou a malhar, a treinar, fazer academia. Por quê? Porque ele achou que aquilo seria bom para a saúde física e mental dele. Então para os homens trans é a mesma coisa, tem uns que gostam, tem uns que não gostam.
E é importante, né, a gente pensar sobre isso também, que é um dos temas que eu e o Dan a gente vai trazer também sobre isso. Mas enfim, respondendo a pergunta, né, não é menos homem, não é mais homem trans se toma testosterona, se não toma. A transexualidade tem a ver com a nossa identidade, como a gente se vê. E tomar a testosterona é uma escolha por questões da nossa saúde física e mental, tem a ver com uma escolha de mudanças, né? Mas eu sempre relaciono a saúde física e mental porque é isso, se a gente não se reconhece, tem as formas da gente de ter essa mudança para a gente começar a se reconhecer, e é através da T, ou da mastectomia, da esterectomia e tudo mais. Mas é isso, galera. Bom, chegamos ao fim a mais um episódio do podcast Papo Trans. Que você possa compartilhar este episódio com mais pessoas e que também você possa nos seguir lá no Instagram, podcast Papo Trans. Lá vai ter a página do Dan Simões e a minha do Camilo Nunes, tá certo? Que você possa nos seguir, nos acompanhar a rede do podcast Papo Trans, compartilhar suas ideias, também participar das nossas enquetes, porque através das enquetes nós fazemos os episódios que entram no ar, que você possa também entrar no Spotify, nos seguir e poder escutar todos os episódios desde o início, e que você possa curtir e até comentar lá no Spotify. Lá no YouTube você vai ativar o sininho, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as novidades e também comentar nos vídeos. Se aquele vídeo deixou alguma dúvida, se você ficou com alguma dúvida, se teve alguma questão, é só comentar e compartilhar com mais pessoas. Os grupos que você faz parte, as pessoas que você conversa, pode ser pessoa cis, pode ser outros homens trans, porque o objetivo é que este podcast chegue a mais homens trans e transmasculinos, porque no futuro nós vamos trazer aqui mulheres trans, travestis, que possam contar as suas histórias, também falar sobre as suas vivências e trazer temas como esse para elas também, tá certo? Fique com esse episódio, um grande abraço, até a próxima.